Cassiano. A paz do Senhor, amados. Mais uma vez, queremos agradecer ao Senhor por poder estarmos mais uma vez estarmos aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje, quarta-feira, dia da nossa live. E hoje algo muito bom, né? Para a gente estar nessa live. E hoje a gente vai receber a visita do pastor Marcos, da pastora Cassiana. Daqui a pouquinho vai entrar com a gente. Eu quero saudá-los aqui, quero saudar a todos aqueles que estão conosco agora. O Wendel, a paz do Senhor, o Wendel, a Catinha, a paz, irmã Vanderlei, a paz, a Márcia Bittencourt, a paz, a Sônia, a paz, Sônia. Mais alguém aqui? A Maria José. A paz, Maria José. Eliane Melo. A paz do Senhor, Eliane. Regina Salermo. A paz, Regina. Nossa prima, né? Marilu. Boa noite, Marilu. A paz. Michele. A paz. Tá chegando mais gente aqui. Tá chegando mais gente. Cassiana tá saudando aí a galera. Almir, a paz, Almir. Vamos lá, gente, vamos chegando, vamos compartilhando. Deixa eu orar enquanto vai chegando mais gente. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma noite, de mais uma vez, podermos, Senhor, estar nesse momento, erguendo as nossas torres. Estamos em oração, em adoração e com coração aberto para receber a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou nesse dia. A sua mão esteve sobre nós, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. E agora, Senhor, antes, Senhor, de se findar esse dia, o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de podermos, Senhor, juntos, juntamente com os nossos irmãos, juntamente com todos esses e essas que estão nesse momento, Senhor, unidos. Estamos distantes, mas estamos bem perto do teu coração. Estamos bem perto de ti. Queremos declarar que ninguém é maior do que tu. Queremos dar honra e glória ao teu nome. Amém. Queremos, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa receber a adoração e o louvor que estamos dando a ti, Senhor. E dizer que ninguém, Senhor, é merecedor. Ninguém é merecedor de receber a nossa adoração. Nós declaramos, ó Deus, dizemos, Senhor, que o Senhor é bem-vindo. Que o Senhor possa visitar agora cada ambiente, cada casa, cada família. E junto conosco aqui, Senhor, ó Deus, estamos nesse momento ligados, certos de que o Senhor pode sim, de que o Senhor irá nos surpreender. Visita agora visita essa família agora, Senhor, lá no ambiente da sua casa. Pai, que esse ambiente possa ser transformado, que a paz que excede todo entendimento possa agora, Senhor, meu Deus, estar visitando cada lar. Mas nós já queremos te agradecer, desde já te agradecemos pela vida do Marcos, pela vida da Cassiana, Senhor, que estará conosco nesse momento aqui, nessa live. Já te pedimos que tu venha te concluí-lo, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa usá-los poderosamente. Porque queremos e temos a convicção de que seremos, ó Deus, abençoados através da vida dos teus filhos. Pai, muito obrigado. Recebe a adoração, recebe o nosso louvor. É a oração que fazemos
em nome de Jesus. Queremos dar uma boa noite, a paz aí à minha mãe. O Pedro está com a gente. A Olívia está com a gente, a paz. A Grécia está com a gente, a paz. Miriam, a paz, Miriam. Jair, a paz, Jair. Irene, irmã Irene, a paz. Viviane, a paz. Rita, a paz. Solange, a paz do Senhor. Oh, Jesus. Maria José está com a gente, já falei também, né? Marilete, a paz do Senhor. Irmão Aelso, a paz, irmão Aelso. Solange, a paz. Jaqueline, está aqui com a gente, a paz. Rita, já falei? Já. Denilton, a paz do Senhor. Irmã Linda, está aí com a gente, entrou agora aí. Irmã Anália, a paz, irmã Anália. Anália, beijo, Anália. Gabi também está chegando. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite. A casa é sua, pode entrar, espacinho de mim, espacinho de mim. Sopra teu vento aqui, como teu trono vem reinar, nós queremos ouvir. Sim, Deus, nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar. Apareça que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Jesus, pareça que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Amém, amém. Fábio Santos, a paz do Senhor. Fábio Santos. Sansão, a paz do Senhor. Irmã Conceição, a paz. Marco Aurélio, a paz do Senhor. A irmã Amanda, a paz. Amanda. Ângela, a paz.
Vamos ver mais alguém aqui. Alain, a paz, Alain. Valteci, a paz do Senhor, Valteci. Sônia Santos, a paz. Luísa Ribeiro, a paz. Glória a Deus. Vamos lá. Lilian, a paz. Chegou agora aí, né, Lilian? Que Deus abençoe. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, fazer o coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. 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 Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, fazendo o coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Eu quero viver algo novo. Sabe uma coisa que eu aprendi? Todas as vezes que tiver alguém com sede, com fome, todas as vezes que tiver alguém com desejo de receber de Deus algo novo, pode ter certeza de que o Senhor estará disposto a realmente vir sobre cada um com algo novo, suprindo as expectativas. Eu creio que nessa noite, todos nós estamos com essa expectativa. Nesse momento, eu queria chamar o Marcos e a Cassiana, para a gente poder aproveitar bastante a presença do Marcos e da Cassiana, porque é um privilégio nosso, né? A gente tem o pastor Marcos, tem a pastora Cassiana, nos visitando, né? Nos dando a honra de estar conosco nessa live. Então eu quero aproveitar bastante essa presença deles aqui. Quero pedir o Paulo para colocar eles aí, para a gente começar então a conversar. Para quem não conhece, pastor Marcos e pastora Cassiana são mais do que amigos, né, Marcos?
Verdade. Amém, gente. A gente na caminhada aí, eu creio, né? Eu tenho certeza disso. Não só uma coisa aqui de mim, mas eu creio que deles também. Nós construímos uma aliança. E essa aliança vai até a eternidade, né? Amém. Marcos e Cassiano. Glória a Deus. E é um privilégio nosso ter vocês. O Marcos é alguém muito especial. Sempre, quando a gente tem a oportunidade de tê-lo, ou para tomar um café, ou para visitá-lo na casa dele, ou ele vir aqui, sempre a gente foi abençoado. Então, Marcos, tenho certeza que a presença de vocês hoje aqui na live da IMESC, eu tenho convicção de que vai ser uma bênção, de que todos nós seremos abençoados com a presença de vocês. Quero deixar vocês saudados e aí então vocês dois podem conduzir aí com uma palavra ou com algo que você preparou para nós hoje. A paz, queridos, boa noite. É um prazer para nós também estarmos aqui. São muito amigos nossos, né? A gente brinca, eu e Eliane, que a gente é um Icutícola. Nós somos amigas para sempre, né? Então nossas famílias são muito amigas, são pessoas muito queridas. E é uma honra a gente estar aqui também, porque a Igreja Metodista de Santa Cruz também mora no nosso coração, né? Um povo muito amado por nós, né? Nós ficamos aí 8 anos, né? 8 anos. 8 ou 9, sei. Ficamos 8 anos, né? E não são mais ovelhas nem ex-ovelhas, agora são amigos. Na realidade, Cassiano, para a IMESC, quem tem que se apresentar somos nós, não vocês, né? Não, que isso. Agora tem muita gente nova, né? Mas tem o pessoal da antiga, a gente pode dizer que muitos se tornaram nossos amigos, né? Graças a Deus por isso. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Amém, Gélia. É bom a gente estar junto aí mais uma vez, né? Agora de uma forma especial. Você já esteve na nossa, agora a gente está na de vocês. Saudar o pessoal aí de Santa Cruz, da IMESC. Dar um beijo aí na Eliana, na Gerlane. Eliane. Então, falou Eliane. Eliane. Paz, Marcos, paz, Cassiano. Uma alegria ter vocês aqui mesmo. Omar, o pessoal todinho lá, os irmãos, as irmãs, todinho que tem nos assistido aí, do pessoal de Santa Cruz, galera de Santa Cruz. E tem um povo nosso aí também que eu já vi, né? Pessoal de Barra do Piraí. Então, é um prazer, uma honra estar aqui com você, aceitar o seu convite para poder estarmos juntos aqui. Então vamos lá, Marcos. Aí a gente está falando, deixando você e Cassiano conduzir aí uma palavra, algo para a gente refletir nessa noite. Eu tenho dito que essa live é tão especial porque antes da gente dormir, antes da gente descansar, o Senhor já tem uma palavra. Aconteceram tantas coisas durante o dia, né? Muitas coisas. Tem gente que está vivendo uma vida muito intensa e Deus sempre reserva uma palavra, algo do céu para a gente poder então descansar e entender de que virá um outro dia, né? E o Senhor está sempre nos alimentando e falando, né? Através da sua palavra, algo especial para nós. Eu creio que não será diferente hoje. Eu vou falar primeiro porque ele está cheio de coisa aqui. Na hora que ele pegar, na nossa live é assim, né? Começa a falar, não para mais. Aí o pessoal já me batizou de produção, que eu fico assim nos bastidores. Corta, senão vira vigília. É uma chatice, meu amigo. Aí eu tenho que ficar na chatice, produção. você não tem ideia. Aí manda um recado. É porque está no backstage, né? A gente sempre fica aqui, é chute na perna, chute é corda, assim por baixo, né? É um problema sério, mas... Vou arrumar uma caneleira para você. Não, estou até pensando seriamente nisso. Aí o povo já acostumou, né? Ontem a gente até batizou a live e a gente ia botar título, tira o título, vai ser espontâneo. Aí ficou live espontânea. Apaguei o título que eu tinha colocado, né? Mas assim, eu creio que a gente está vivendo, todo mundo fala isso, né? Tempos muito diferentes, né? Ninguém nunca passou por isso que a gente está vivendo hoje, uma crise, né, mundial.
E a gente tem que aproveitar esse tempo para refletir e para ter sensibilidade, né, para entender o que Deus está querendo falar com a gente, como igreja, né, como pessoas, como servos do Senhor. A gente não pode deixar isso passar, porque às vezes quando a gente está no meio da confusão, né, do problema, como a gente está agora ainda, começou a flexibilizar, mas ainda estamos na quarentena, né? Muita gente ainda trabalhando em casa, as crianças estão em casa, não estão indo para a escola, né? E se ligar a televisão, só fala do vírus, só fala das doenças, das mortes. Então a gente tem que aproveitar esse tempo, né, para refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada cristã, o nosso papel como igreja, né? E às vezes a gente faz assim na nossa vida. Quando acontece um problema, né, a gente busca o Senhor intensamente, a gente ora, jejua, chora, diz que vai mudar, mas aí depois que fica tudo bem, a gente até esquece, né? Às vezes que aconteceu tanta coisa e volta a vida morna, né? Novamente. E não é isso que Deus quer, né? Eu creio que quando Deus fala conosco, Ele quer trazer uma transformação, né? Uma transformação de fato e de verdade, não algo momentâneo que depois a gente se acomode e se esqueça, né? Então, acho que com o mundo também tem que ser assim, né? A gente vê na internet, na TV, ver as pessoas, os jornalistas, os cientistas, né, os sociólogos falando que o mundo vai mudar. Realmente, isso está acontecendo, está acelerando uma série de processos, né? O trabalho remoto é um, né? Já tem várias empresas convidando, né, perguntando, fazendo pesquisas com os funcionários se eles querem continuar trabalhando em casa, mesmo depois que acabar a quarentena, né? Eles viram que é mais lucrativo, né? Eles economizam com o funcionário dentro de casa, e aí tem os seus prós e os seus contras, né? O próprio ensino remoto, né? O EAD, porque na verdade é diferente o ensino EAD do ensino remoto, né? A diferença não é a mesma coisa, metodologia é diferente. Só que o ensino remoto a gente foi jogado assim, né? Igual o Daniel na cova de lemões. Se vira aí e inventa esse negócio e aprende a fazer isso. Então a gente está aqui aprendendo. Então essas coisas estão sendo aceleradas, mas e a gente internamente, né? Como que a gente vai ficar, né? Será que a gente vai ficar do mesmo jeito, depois vai voltar às mesmas práticas, né? Então, estamos longe da igreja, daqui a pouco a gente vai voltar, mas não normal como era antes. E aí, às vezes, eu fico pensando assim, choveu, às vezes o crente fica em casa, não, tá chovendo, não vou para a igreja, não. Aí fez sol, não, tá muito sol, não vou para a igreja, não, né? E às vezes está envolvido no ministério e não quer ficar, vai sair por causa de uma bobeira, né? De uma infantilidade, uma imaturidade. Ou então fica aborrecido com o pastor porque falou uma coisa que não gostou. Então a gente, mais do que nunca, né? A gente tem que amadurecer, né? Chegou o tempo da maturidade e se isso fosse levar um tempo, é um processo que precisa ser acelerado nesse tempo que a gente está vivendo, né? Eu creio que Deus está acelerando esse processo e quem aproveitar, né, quem tiver sensível à voz do Senhor, vai entender aquilo que Deus quer fazer com a gente, né? Da gente dar valor realmente àquilo que tem valor, né? O Senhor em primeiro lugar, nossa família, as coisas que realmente são importantes e deixar as bobeiras, as infantilidades, os ciúmes, as imaturidades, né? Deixa para lá, porque não tem como. Tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa importante para a gente se preocupar, e é o tempo que Deus está nos dando da gente estar se reinventando, se descobrindo, se conhecendo, né? A gente está dentro de casa, tem que se conhecer. Né? E aí está tendo tempo para refletir sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, o que a gente pretende do futuro, o que, que a gente quer ser enquanto igreja do Senhor, qual é o nosso papel nessa terra, né? Para a gente não passar em branco, a gente tem que escolher o que, que a gente quer ser, né? Qual é a diferença que a gente quer fazer na terra, qual é o legado que a gente quer deixar nessa terra.
Então, é um momento para a gente estar refletindo, né? Um momento profético que o Senhor está nos chamando a essa reflexão. Eu creio dessa forma. E a gente Bem, mudar realmente de fato, não voltar a ser como era antes. e quando você fala de maturidade, né, é interessante isso, porque quando a gente chega ao nível da maturidade, a gente frutifica, né? A gente dá É bons verdade, frutos. é verdade. A tendência é a gente gerar frutos sadios, ou seja, ovelhas, aí o Wade Uber que fala isso, né? Ovelhas sadias da cria. E aí Sim, a gente trabalha essa questão da maturidade, porque os discípulos que virão, né, na linguagem do discipulado, eles nascerão saudáveis, eles vão crescer sendo ministrados, sendo cuidados por alguém que é sarado, não por alguém sim, que tem milindre, não por alguém que tem qualquer coisinha fica aborrecido, mas sim. vai ser gerado num ambiente de discipulado onde os líderes são saudáveis para gerar esses novos filhos, esses novos convertidos saudáveis. Olha só o quanto que a gente pode crescer, o quanto que o Rio pode ganhar. Sim, e assim, quando eu estava aí no recreio, às vezes a gente visitava, né? Até porque aí no recreio, na Barra, estão as grandes igrejas, as igrejas, né? Até podemos falar assim da moda, né? No Rio de Janeiro. E às vezes a gente vai conhecer, vai para se alimentar também e vai para conhecer, vai para ter ideias também, quem sabe, né? A gente tem algumas ideias e eu percebi, né? Eu comecei a perceber uma rotatividade das pessoas, de ficar pulando de igreja em igreja, né? Então, tinha um rapaz, por exemplo, que ele era ele tinha síndrome de Down e por isso eu gravei bem ele, né? Mas ele era de alto funcionamento, ele independente, fazia as coisas, e ele ajudava nas ofertas de uma igreja. Aí depois, quando eu fui visitar outra igreja, ele estava na portaria da outra igreja, outra denominação que não tinha nada a ver com a outra. Aí no dia que eu fui visitar, tudo bem que ele podia pensar a mesma coisa de mim, né? O que ela está passeando nas igrejas? Mas, mas eu fui visitar, ele estava trabalhando. Aí na terceira ele estava trabalhando também. Eu falei assim, ué, gente, como que ele conseguiu trabalhar nas três igrejas, né? E tinha um tempinho relativo de uma para outra, né? Mas ele é um caso, mas assim, a gente vê que as pessoas hoje têm dificuldade de deitar raízes, né? Às vezes, porque não gostou de alguma coisa, muda de igreja, não é assim? Tem tanta oferta por aí, mas a gente tem que saber aonde que Deus quer plantar a gente, onde que Deus quer deitar nossas raízes, porque é lá que a gente vai crescer, é lá que a gente vai dar fruto, né? É lá que a gente vai amadurecer, e é lá que a gente vai crescer no meio dos irmãos, no meio das diferenças, né? Nem tudo vai ser do jeito que eu quero, né? Eu costumo falar assim, me decepcionei com fulano. Por que que eu me decepcionei com fulano? Porque eu esperava algo dele que ele não correspondeu. Mas será que isso que eu esperava tem a ver com ele? Às vezes tem a ver comigo, né? Com o que eu quero, com o que eu penso. Ele não tá nem sabendo o que está acontecendo, né? Ele não está nem sabendo a maneira que eu estou pensando, o que eu estou esperando dele. A verdade é essa. Então, as pessoas que ficam pulando de galho em galho simplesmente não crescem, não amadurecem, né? E tem um outro grupo que eu vejo, né, que eu conheço pessoas até próximas, não estou me encaixando em igreja nenhuma, e começa a virar a igreja dos desigrejados, né? Não estou me encaixando, aí eu tenho que falar, eu falo, então você é uma pessoa muito perfeita, né? Porque não existe igreja para você, né? Já que você não se encaixa em lugar nenhum, né? Você deve ser perfeita, cuidado para você não morrer logo, porque Deus vai olhar e vai falar, muito santo, vou levar, não fica na terra, né? Então, as pessoas têm que parar com isso, né? Entender onde que Deus quer plantar a gente, para a gente amadurecer, para a gente deitar raiz, para a gente crescer e para a gente frutificar, senão a gente não vai frutificar nunca. É verdade. Deixa o Marco agora para também participar aí, né, Marco? Isso tudo porque ela não ia falar nada.
Não, eu falei, deixa eu falar primeiro, porque depois ele engata a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Essa é sempre a mesma desculpa, né? Não vou falar Então, você nada, tem que você que chutar vai agora a perna falar. dela. O pastor Géser te chamou para você falar, você vai dizer o tema e tal. Então, aí eu estou deixando, estou vendo até, eu estou dando corda nessa pipa aí, na linha na pipa aí, para ver onde vai parar esse negócio. Vamos lá, tem mais para falar? Não, pode falar, amor. Então, É isso, todo dia, a gente tá fazendo live todo dia, todo dia era isso. Aí vai para casa dos outros, faz bagunça também, não basta bagunça na nossa casa, bagunça na casa dos outros. Não sossega, daqui a pouco ela vai tirar esse microfone aqui, vai voar esse microfone para longe aqui. Mas vamos lá, vamos tentar aqui, né? Então, Géder, eu não sei se eu estou bom para falar nesse horário seu, não, né? Porque, às vezes, quando esse horário de 10 horas, né, que já são 10h33, e o nosso público aqui, uma boa parte deve acordar cedo amanhã, vai trabalhar, né? E eu não sei se a minha fala nos últimos dias está meio para uma espécie de Lex Sotan gospel, não. Não tá, não sei se eu vou fazer o povo dormir ou ficar com insônia, né? Então, mas a gente fez 21 dias de jejum, entregou no domingo agora, e Deus vem me incomodando com algumas coisas, né? Eu estou muito inquieto. Isso desde o início que começou, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo profético. Eu não conheço, desde a minha... assim, eu tento até lembrar a geração que me antecedeu, a geração de pastores que tem mais de... hoje já está com mais de 40 anos, 50 anos de ministério pastoral. Alguns já se aposentaram, outros já partiram para o Senhor. Mesmo no tempo deles, um tempo tão estranho e tão esquisito como esse que a gente está vivendo agora. Nós tivemos uma Páscoa inesquecível, né? Porque foi uma Páscoa que ela promoveu o encontro das duas Páscoas, do Antigo Testamento quanto a Páscoa do Novo Testamento, né? O confinamento, a quarentena, e a Páscoa, ela também é um símbolo profético, porque Jesus, um pouco antes da ceia, se reuniu e disse que ele desejava ardentemente fazer aquela Páscoa com eles. E uma das coisas que Jesus fala é a simbologia da ceia era da aliança, né? Que coisa que um noivo fazia antes, quando firmava o noivado com uma noiva, ia na casa do pai da noiva, né, e saía da casa do pai dele e dizia que para a noiva que ele estava construindo um espaço, né, e aí voltava para a casa do pai e num determinado tempo ele voltava, né, porque aquela aliança ela era um pacto, era uma celebração, e voltava, resgatava a noiva, pagava o dote, deixava o dote ali, né, e depois ele voltava para levar para a casa do pai, né? E Jesus fez isso, ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, para onde eu vou vocês ainda não podem ir, né? E eles tinham uma dificuldade de entender isso, porque ele estaria deixando o dote, que é o Espírito Santo, para fazer esse tipo de tutela. Então esse tempo estranho e esquisito que a gente está vivendo, que o mundo botou o mundo de joelho, botou o mundo de quarentena, de confinamento, e fez acordar, né? Eu até agora ainda não sei, né? Nós estamos vivendo uma situação que, com certeza, a gente ainda não tem uma noção clara do que vai acontecer. Ainda há muitos desdobramentos que vão acontecer. Lá na frente a gente vai saber um pouco melhor sobre isso. Mas uma coisa que o Espírito Santo de Deus tem me incomodado no meu coração, sinto isso, né? Se a gente consegue virar essa página ou não. Se nós, como igreja, conseguimos seguir em frente e continuar
nessa caminhada. E por que eu digo isso? Porque a questão é que a decisão que a gente tem que tomar é hoje. Eu tenho falado isso aqui em Barra do Piraí, tenho falado isso de uma forma mais especial com quem eu tenho contato, né? Tanto de forma aqui pelo WhatsApp, por telefone ou pessoalmente. Se a gente chega no final dessa pandemia, porque a pandemia, quando a gente chegar lá, quando não tiver mais nada, entende? Quando não tiver mais o vírus, não é quando tiver o processo que a gente já teve a quarentena, a gente agora está numa flexibilização da quarentena, a gente ainda tem um tempo de incertezas, mas há essa flexibilização, se ela continua a flexibilização, se entra em outras etapas, se ela retrocede. Então, ninguém sabe dizer, na verdade. Volta Redonda está retrocedendo agora. Então, a questão é quando não tiver mais nada, quando o coronavírus tiver passado, porque com certeza vai passar, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, mas quando não tiver mais nada e nós estivermos imunes, voltou à normalidade, a gente vai chegar lá no final disso tudo com vergonha ou com decência. Se a gente chega lá envergonhado ou se a gente chega de forma decente, porque a questão não é o que fazer, é o que nós estamos deixando de fazer, não é o que nós estamos fazendo. É o que nós vamos deixar de fazer depois disso tudo, né? Então, eu queria ler um texto, se você me permite, o texto que eu tenho debruçado sobre ele, o texto de Isaías, capítulo 26 e o capítulo 11 de Isaías, que são dois textos escatológicos bem proféticos. E o texto de Isaías 26, então, parece que é um retrato dos dias de hoje, né? Então, deixa eu ler aqui deixa eu ler do 1 ao 9, que ele fala um pouco sobre o que a gente está vivendo. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Ou seja, a salvação é muro, é proteção, é esteio, é coluna. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Já bem que ele fala de nação, mas ele não está falando de um território geográfico, ele está falando de espiritualidade. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, ele não está falando de geografia, natural, ele está falando de uma espiritualidade. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate, humilha até a terra e até ao pó. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. E aí já começa uma questão de justiça, de algo que é feito nessa terra. A vereda do justo, aí ele começa a falar do justo. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. E olha só o que diz o verso 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem injustiça. Isso é juízo de Deus, lógico que é juízo de Deus. Nunca nós vivemos um tempo tão profético como esse. Esse tempo que a gente está vivendo aqui, eu não me recordo, desde que eu me converti, né, nesses 30 e tantos anos de convertido, quase 30 anos de ministério pastoral, de um tempo como esse. Né? Procurei ver nas gerações que me antecederam. Aconteceu avivamentos, aconteceu um pouquinho mais atrás, o que é considerado o maior avivamento que o mundo conheceu, o maior avivamento pentecostal que o mundo conheceu das Assembleias de Deus no Brasil, que gerou uma efervescência espiritual muito grande. Assim como houveram outros avivamentos, né?
mas com motivações diferentes, com desdobramentos diferentes, por exemplo, do avivamento da Rua Azusa, que tinha uma conotação basicamente racial, né, de acabar com a desigualdade racial, mas o movimento das Assembleias de Deus no Brasil, ela foi essencialmente um movimento de vir trazendo uma perspectiva de espiritualidade mais profunda, né, de caráter, de santidade, de integridade, de um empoderamento, né, de Deus sobre a vida da igreja, acabar com a formalidade religiosa. Mas, mesmo assim, desse tempo de avivamento, nunca houve tempo profético como esse, né? Um tempo que remete a uma ação de Deus clara. E eu não sei o que a igreja vai fazer com isso, né? Mas eu tenho alguns receios. Eu falei isso ontem aqui na nossa live, né? Porque eu me defino como um otimista crítico. A minha crítica ela vai, mas eu sempre olho com isso, mas não no sentido simplesmente de as coisas com certeza vão passar e as coisas vão melhorar. Sim, por um lado é esse também, porque o ser humano ele sempre se adapta a novas situações. Nós chegamos até aqui porque fomos nos adaptando a uma série de novidades, né? Então, hoje nós estamos nessa fase de transição para um trabalho remoto. Você vê que a Google, a Twitter mandou todo mundo para casa. Não, vamos trabalhar em casa, né? Então, nós estamos numa transição, não é uma substituição, mas nós estamos numa transição para um modelo de trabalho onde muita coisa vai ser questionada, vai ser colocada em xeque, porque caro é aquilo que não dá resultado. E nós, como igreja, temos muitas coisas que não dão resultado, né? E a Cassiana está aqui do meu lado, está de prova. Muitos irmãos aí de Santa Cruz, né, sabem disso, e que muitas coisas que eu posso ter falado lá para trás poderiam ter sido polêmicas e até motivo de escândalo, né, porque eu já questionava esse modelo de igreja que a gente tem, né, religioso, né, dominical, cultico, templário, né, extremamente formatado, engessado, onde não tem nada a ver com aquilo que Jesus criou, né, um movimento ágil, poderoso, né, que atuava nas casas das pessoas, na vida das pessoas, na família das pessoas, né? Jesus não criou nenhuma denominação, Jesus não criou nenhuma ramificação, né? Assim, filho do Pai, né? Igreja Filho do Pai, comunidade evangélica tal, né? Não criou nada disso. Então Jesus criou um movimento ágil, poderoso, que segue até os nossos dias, seguindo o curso, o agir do Espírito Santo na medida que a igreja permite. Então, esse tempo, né, com certeza nós vamos mudar. Mas a questão é como que a gente chega? A gente chega com vergonha? Vamos continuar chegando com vergonha? Será que a gente vai não entender que a gente precisa cumprir o nosso papel profético? Então, há muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Eu tiro por mim. Eu não me coloco fora disso, não. Pelo contrário, estou fazendo essa leitura para a minha vida. Há um posicionamento que eu preciso ter como pastor. Eu preciso ter como filho de Deus, como homem de Deus. Então, por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Por causa de iniquidade, né? Deus não está falando, Deus está gritando. Então, as pessoas ficam esperando o quê? Ver Deus de que forma, né? Então, as pessoas estão seguindo o curso das suas vidas, e aqui vai dizer, tem um outro texto, né? Ainda se você me permite, já ler esse texto de Isaías, capítulo 11, né? Capítulo 13, versículo, né? Fala, ele também é outro texto escatológico, né? Ele vai falar acerca daquele que tem a intimidade com Deus, era um oráculo, aquele que deveria, era um profeta que deveria ser consultado a respeito de Babilônia. Babilônia não é uma cidade, mas é um sistema, e aqui é um movimento profético, escatológico, que diz assim, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Então ele diz, alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pela porta dos príncipes.
Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Eis um tumulto sobre os montes como o de grande multidão, eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. Como nós estamos vendo aqui, nações congregadas. Parece que agora quem dita o rumo da humanidade é a Organização Mundial da Saúde, né? São as organizações mundiais, né? Porque nem mesmo o presidente da maior nação, da nação mais poderosa do mundo, abre a boca para falar um monte de bobagem também, né? Então há uma série de coisas. Quer dizer, quem são esses príncipes arrogantes, né? A quem de fato pertence a autoridade? Porque Deus é aquele que levanta príncipes e abate o príncipe, levanta os reis, abate os reis. E aí ele vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e se derreterá o coração de todos os homens, e ficarão desanimados, e deles se apoderarão dores e ais, e se angustiarão como a mulher que está de parto. Olharão atônitos uns para os outros, os seus rostos serão rostos flamejantes. E aí o 9 diz assim: eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Ora, lógico, nós estamos vivendo no meio de iniquidade. A igreja foi colocada exatamente para ser um instrumento profético de Deus, para ser a boca profética de Deus, mas as pessoas resolveram seguir os cursos da sua própria vida. E Deus está mostrando aí, se vocês continuarem, né, se vocês... Ainda é possível usar de misericórdia. E é lógico que tudo está orquestrado por Deus. Mas a igreja precisa entender o seu papel, né? Ou ela fica cabisbaixa, né? Se submetendo, e isso conta para o indivíduo, para o crente, e também para a igreja como um todo. A igreja que eu digo é a igreja do Senhor, porque o profeta fala sobre isso. Quando ele fala da espiritualidade, ele fala de uma espiritualidade onde ele está levando a igreja, ele está falando da igreja do Senhor. Aqui não importa nação, aqui não importa se é Europa, se é Estados Unidos, se é América do Sul, né? Ele está falando da igreja do Senhor, né? que acorda, né? e faz, de fato, cumprir o seu papel profético, a sua autoridade profética. Então, como é que nós vamos utilizar isso? Né? Porque a autoridade é diferente de autorização, né? Ela tem autoridade, mas ela tem feito valer a sua autoridade. Que autorização tem sido dada à igreja, né, para que ela haja debaixo da autoridade que ela lhe foi confiada? Então, parece que nós curvamos as nossas cabeças, nos sujeitamos a esse tipo de coisa, e Deus diz assim, é tempo da igreja acordar, é tempo da igreja cumprir o seu papel, porque o que o profeta está falando é exatamente isso. Ele fala: e visitarei sobre o mundo a sua maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. E ainda, se a gente olhar o texto de Isaías 26, eu não quero me deter muito nisso, é por isso que eu estou falando para vocês, né? O pessoal deve ficar apavorado quando eu falo assim, não era essa palavra que eu esperava para dormir, né? Eu falei, não vai ser um Lexotan gospel, não, né? Então vai ser algo que fica fazer o povo chegar e falar assim, qual é o meu papel de fato, né? O que eu tenho vivido como igreja do Senhor? Será que eu vou continuar ainda reclamando do meu irmão, como foi colocado aqui de forma bem individual? Eu estou colocando num plano mais generalista, né? Eu estou falando de uma forma mais geral. Mas o capítulo de Isaías 26, lá no final, ele chama o seu povo, ele chama a sua igreja, né? Lá no 19, ele diz assim: os teus mortos viverão, os teus corpos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras faloás cair. Vem, povo meu, entra nas tuas camas, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. É ou não é profético que a gente está vivendo? Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade.
e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Ou seja, Deus vai fazer a sua justiça, o seu juízo está vindo, e vai saber quem é ímpio e quem é justo, quem pratica, quem é fiel e quem não é fiel. A igreja que se coloca aos pés do Senhor e que ela usa da autoridade que ela tem, e a igreja que é pura fantasia, né? A igreja que é simplesmente só tem a aparência, mas ela não tem a essência, ela não tem o conteúdo. Então, isso serve para todos nós. Eu tenho me questionado do meu papel, né? Quando eu vejo aqui, de que forma eu vou chegar no final, quando tudo isso passar, né? Eu vou chegar assim, com vergonha daquilo que eu fui, né? Ou será que eu chego de forma decente, com uma outra postura, no meio dessa confusão todinha que a gente está vivendo? Simplesmente por um motivo, né? Porque eu, por exemplo, no meu trabalho, no nosso trabalho, né, Gé? No nosso trabalho, a gente, naturalmente, a gente já tem esse aspecto no sentido da gente ler, da gente escrever, a gente dos nossos momentos devocionais, diários, e isso a gente já tinha um trabalho meio na quietude, né, para a gente elaborar, para a gente desenvolver material, conteúdo de estudo, de pregação, né, de literatura, coisa que a gente vai tanto para edificar a igreja como para nós mesmos, né? Nós já temos um tempo de quietude, então isso o confinamento não atrapalha tanto a gente. Mas e tantas outras pessoas, essas outras pessoas que elas dependem do serviço essencial, que elas estão se expondo, né? Quando conversava com o Gilson aí, a questão de um mês atrás, ele estava falando, e agora, como é que fica a questão de agências de automóveis que não eram simplesmente consideradas um serviço essencial no meio disso tudo, né? Então, eu acredito sim na capacidade humana de se reinventar, porque nos reinventamos até agora, né? Criando aí novos modos, né? Superando todos esses obstáculos, todas essas coisas que vão acontecendo. Mas eu continuo me achando um otimista nato, no sentido de que as coisas elas vão se consertar, elas vão passar. A questão é como que, depois que tudo passar, como que a gente fica? Vamos ficar com o mesmo tipo sendo o mesmo tipo de igreja? Eu preciso me questionar, eu preciso. As pessoas olham para mim, pastor, mas o pastor está aí, está sempre se dedicando. Não, eu preciso, na minha integridade, na minha vida com Deus, no meu papel como igreja, no meu papel como pastor. Hoje é tempo, eu estou me questionando a respeito. Eu preciso rever algumas coisas, eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso acreditar mais nessa autoridade que tá investida sobre a minha vida. Eu não posso ficar esperando um papel que aqui outros façam, porque geralmente no tempo da dificuldade, ou a gente se escusa, né? Dizendo assim, é muito fácil dar as desculpas, né? Não fui eu que criei pandemia, não fui eu que isso daí não está acontecendo por minha causa, não é por minha culpa, né? Então, o que eu tenho a ver com isso? Então, se torna mais uma questão, não sei se essa é uma questão pastoral minha, porque o sufoco que eu estou passando hoje não é um sufoco exterior, é um sufoco interior, é Deus falando comigo, é o Espírito Santo de Deus vindo e mostrando todas essas coisas. E muitas vezes até eu sou um pouco enfático, sabe, Jade? Então, eu acho que essa é uma palavra de despertamento, é um momento profético que a gente tem vivido, e eu não tenho dúvida que o nosso modelo de igreja ele vai mudar, né? Assim como a Cassiana estava dizendo que como a gente tem pessoas, quando é que vai voltar de novo o culto, pastor? Aí como a igreja já voltou, e não sei o quê, mas se você volta de forma precipitada, né, e alguém pega lá um Covid, né, você vai se ver com a família daquela pessoa. Por que o pastor fez isso? Por que o pastor antecipou? Porque não sei o quê, foi o pastor que abriu o culto, o pastor que não fez, tomou as precauções necessárias por causa disso, pastor aqui. Porque na igreja, você sabe, só tem dois culpados, o capeta e o pastor, né? Isso quando eu não falo que os dois trabalham juntos lá, um mancomunado com o outro, né? Então, é fácil culpar o pastor, é fácil culpar a liderança, né? Mas é difícil assumir os seus próprios erros. O crente que você é,
né, o crente que nós somos hoje, que tipo de crente nós somos e de que forma a gente vai chegar lá até o final disso tudo. Porque Deus não está falando, Deus está gritando, né? Então, quem tem ouvidos para ouvir, né, ouça, né? Então, o meu otimismo não é um otimismo ingênuo, né, de achar, todas as coisas vão passar como sempre passou. Não, é um otimismo crítico. Eu tenho certeza que essas coisas elas vão passar, elas vão mudar, nós vamos se adequar. Mas a questão é como a igreja se posiciona nesses dias de confinamento, nesses dias de quarentena. Tem muita coisa para aprender. Então, tem o outro lado, né, que eu estava dizendo aqui, só para completar, já, né, que quando ela diz, eu começo a falar, eu sou igual um trem descarrilhado, né, eu vou embora. Mas tem o outro lado das pessoas que elas estão gostando tanto da live, né, que elas vão ter das lives e ficar assistindo lá, sentadinho no sofá da sua casa, no poltrona da sua casa, né, e fala mesmo, pastor, aí dá injeção na nossa veia aí, tá, vamos ficar aqui, e não vai querer sair da sua comodidade, né, para ir para a igreja. Eu sei de uma coisa, tudo isso lá na frente vai se acomodar. A gente vai ver quem é quem, a gente vai ver de fato, né, quem é servo, quem é fiel, quem é imaturo, né, quem está buscando ao Senhor, né, quem está disposto a dar a cara para bater, quem vai mudar, quem de fato é a igreja do Senhor, carrega o selo, se vai se permitir, né, nesse tempo de mudanças que tem acontecido fora de nós, né, vai deixar que esse tipo de circunstância ela interfira na nossa espiritualidade e a gente deixe de cumprir o propósito, porque o Senhor, como nós lemos aqui, ele está cumprindo o propósito dele. Então, o juízo do Senhor está vindo, não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Para mim está se inscrito em letras garrafais, piscando com neon. Eu falo assim, comecei a exercer juízo sobre a face da terra, sobre a humanidade. Então, alguma coisa está começando a acontecer e a gente precisa ter esse posicionamento, né? Então, não é... Eu tenho, sinceramente, hoje, mais do que nunca, a igreja, eu preciso ser preocupado, não é só com a minha família, não é só com o meu círculo de amigos, né, com o círculo de irmãos da igreja, no nosso caso, mas e com o mundo, com as pessoas, com os mais vulneráveis, né, e com as desigualdades desse mundo. Qual a esperança deles? Né, aonde está? A esperança deles está no político, a esperança deles está na Organização Mundial da Saúde, está nas ações sociais que alguma pessoa possa promover nesses dias, ou a sua esperança está de fato no Senhor? A sua esperança está de fato no socorro que vem do alto? Ora, essa resposta só nós podemos dar. Então, você falando aí, eu estava lembrando aqui, quando você fala da questão, me veio à mente ontem uma mensagem que eu ministrei lá na igreja, aquele texto de 2 Samuel 24, no finalzinho ali do livro, quando Davi ele levanta o censo, e aí ele, no verso 10, ele vai confessar ao Senhor e pede perdão pela sua iniquidade. E me chama a atenção porque naquele momento, como consequência da iniquidade de Davi, o que acontece? Vem uma peste. Uma praga. Deus envia... Hein? Veio uma praga, mas foi ele que escolheu isso. Sim. Porque mas Natan... por causa de quê? Por causa da iniquidade dele. Por causa da iniquidade dele, com certeza. Por causa dele. Então, eu estava até dizendo ontem, eu fiz até uma pergunta no meio da mensagem, né? Será que é muito diferente dos dias de hoje, daquilo que a gente vive como iniquidade? Porque eu estava dizendo, Marco, a gente que é nascido e criado na igreja, eu lembro de que alguns pecados eu ouvia dizer que acontecia fora da igreja. Hoje eu trato dos pecados dentro da igreja. Ao ponto de que a igreja se deixou fazer, na sua prática,
as mesmas coisas que a sociedade fazia. Então, hoje a gente trata dessas coisas como pastores, trata desses pecados muito próximo da gente, né? E como consequência, será que Deus realmente está se agradando? Então, nesse momento, é o momento... Porque você fala de juízo, pode ter certeza que o juízo começa por de dentro, né? E a gente precisa vai começar entender lá qual é o pelos da nosso família da papel. fé. Com A certeza. gente precisa entender qual é o nosso papel. A igreja, depois dessa pandemia, ela tem que sair diferente. Nós temos que sair diferente. Eu também estou nessa reflexão. São dias de rever conceitos e fortalecer princípios. Eu tenho dito isso. Eu preciso, na minha intimidade com Deus, na minha busca, em construir algo dentro, eu estou revendo princípios, revendo conceitos. E creio que estou fortalecendo princípios. Para que eu possa realmente entender quem eu serei, né? Quem seremos, como nós estaremos após essa pandemia. Porque a gente fala tanto da expectativa daquilo que há de vir, mas eu creio muito, Marco, de que Deus usa a igreja para afetar a sociedade. É através da igreja que Deus vai afetar a sociedade. Então, é uma reflexão que a gente precisa passar nesses dias de pandemia para a gente olhar para dentro. Aí eu termino dizendo, né, em Apocalipse, que diz lá, né, eis que estou à porta e bato. Quem é que está batendo a porta? É Jesus. E onde ele está batendo a porta? Batendo a porta da igreja. E Jesus está do lado de fora da igreja, querendo entrar, e a porta está fechada. É uma reflexão para esses dias. E está falando de algo escatológico, mas a gente pode aplicar muito nesses dias de hoje, naquilo que evidencia quem somos, quem nós, enquanto igreja, temos sido nesses dias. Então, assim, sim, concordo contigo, sim. A gente precisa aproveitar esse tempo, refletir, porque no final a gente precisa... nós vamos nos mostrar como nós passamos e se fomos transformados ou continuamos o mesmo, né? Sim. Uma das coisas que está sendo trazido à baila, à tona, nesse tempo de pandemia, é, sobretudo, as questões éticas e morais. E isso cabe à igreja, né? Porque se já existia um fosso, um distanciamento, a pandemia ela evidenciou isso, as desigualdades, todas essas fissuras, esses fossos que existiam. Aquele que tem menos possibilidade, aquele que não tem plano de saúde, aquele que é pobre, aquele que vivia de trabalho informal, esse está lascado, né? Está morrendo mesmo. E muitas vezes, a minha preocupação, que me deixa indignado, é que tem gente que está fazendo picuinha ainda, cara. Tem irmãos que tem picuinha um com o outro dentro da igreja. Fora da igreja. Fora da igreja. Pelo zap. Eu ia pelo zap. Então, a questão é, chegamos lá no final disso, o que foi que eu fiz ou o que foi que eu não fiz? Sim. O que foi que eu deixei de fazer? Né? Que legado que eu vou deixar, né? Porque a passagem aqui na Terra é rápida. Né? A vida é como um sopro. Né? Como que a gente vai passar por isso? Né? O que a gente vai deixar para a posteridade? Então, é algo que a maturidade traz esse pensamento, né? Traz essa reflexão. E quando a gente vive um tempo louco como esse, né? Que a gente nunca imaginou viver, esse pensamento vem. Né? Que legado que eu vou deixar? Então, com certeza, nós como igreja, a gente vai se reinventar. A gente precisa, isso é um caminho sem volta. Né? Mas a gente tem que rever a nossa prática teológica, não é a nossa teologia, não. A nossa prática teológica, né, a nossa prática de viver o evangelho, ela tem que ser revista, e ela vai ser revista urgentemente, sob pena, né, de que o Senhor vai levantar a igreja é dele. A questão é, porque antes, quando eu até tenho feito essa reflexão, não é... Hoje eu estou preocupado com o legado que eu vou deixar com a geração que está vindo. Porque será que a gente está preocupado com a geração que está vindo?
né, essa geração virtual, essa geração que lida com essa forma de comunicação remota, né? Será que a gente tem a linguagem para eles? Que não tem paciência com nada. Não tem paciência com nada, Tem que que uma ser série tudo de pra coisas. A agora. questão de valor e de moral para essa geração é uma coisa terrível, né? Onde tudo foi e tem sido muito fácil, né, para essa geração, né? E a gente tem visto isso. Então, essa geração mais nova, como é que está encarando tudo isso? Né? Porque a gente veio, eu pelo menos eu vim de uma geração onde a gente já estava acostumado a trabalhar mais cedo. A geração que me antecedeu, então, nem se fala. A geração do avô da Cassiana era uma geração que começava a trabalhar com 10 anos de idade. Ele falou 8, que 6 anos. 8, 9, 10 pra anos, já ia roça. trabalho duro na roça, acordava 4 horas da manhã. Não tinha esse negócio de refresco, não. Ia para o pasto, pegar o gado, depois ia tirar leite, depois ia roçar pasto, ia arriar cavalo, ia fazer aquelas coisas todas. Trabalho pesado, né? Então, hoje, assim, acordar 4 horas da manhã e dormir às 8, né, e jantar às 6, 7. Não, pelo contrário, eles vão dormir 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, né? Tá tudo na internet, vara a madrugada, só que é facilidade. Falar uma questão. Então, só para eu quero terminar, né? Terminar porque a produção está cortando aqui, né? E dizer que isso tudo a gente vai ter que. A gente sabe disso, mas chegou o momento da gente ter que implementar uma outra prática de vivência da igreja no seu cotidiano, porque a gente tem que se preocupar com esse pessoal que está morrendo aí sem salvação. Agora entra um pouquinho da professora, né? O Vigotti que vai falar que é a linguagem, né? Você é psicólogo, você estudou isso também. É a linguagem que vai estruturar o nosso pensamento. Então, quando a criança começa a falar, a linguagem vai estruturando o cérebro, né? O pensamento. Então, quando você pega uma pessoa que é surda, o pensamento dela, o cérebro dela é estruturado de maneira diferente, porque ela usa uma linguagem diferente. Então, se ela é alfabetizada, né, na linguagem de sinais, ela aprende a se comunicar com linguagem de sinais, o pensamento dela é estruturado de maneira diferente, o cérebro dela está estruturado de maneira diferente. Então, isso aqui hoje é uma nova linguagem. Então, as crianças que são nativas virtuais, o cérebro delas é estruturado totalmente diferente do nosso. Né? A gente está convivendo junto várias gerações, mas essa geração que já nasceu nisso aqui, né, não volta mais atrás. É outro pensamento, é outro cérebro, é outra estrutura. Tem outro tipo de comportamento. Tem outro, isso não vai mudar. Por mais que a gente fale assim, vou segurar o celular, não vou dar celular para o meu filho que tem 10 anos, 8 anos. Por mais que você faça isso, né, ela já nasceu nesse sistema aqui. Ela vai se desconectar com a geração dela. E não tem como segurar, né? A gente começa a brincar, a gente até fala, eu não quero saber de internet. Tudo bem, você não quer saber, mas outras pessoas querem saber do seu nome na internet. Basta você pegar o seu nome e jogar na internet, você vai ver quantas vezes seu nome aparece, citado em vários sites diferentes, nem que seja naquele da justiça, né? Vai para tudo quanto é lugar. O seu nome vai aparecer em vários lugares. Né? Então... E hoje a educação hoje, né, Cassiana, está ratificando isso, né? Porque atualmente, como é que está sendo passado o conhecimento? Através de onde? E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente é de outra geração, a gente está apanhando. Né? As universidades federais já baixou o decreto. Até dia 31 de dezembro, todos... Até só o ano que vem. Trabalho remoto menos medicina. Então, mas o que as universidades federais fizeram até agora? Nada. Estão mais perdidos que cego tiroteio. Não sabe o que vai fazer. Ninguém estava preparado para isso. Não deram um fio, uma palavra. Agora, a igreja é diferente disso tudo. Porque quem dita o rumo, quem dá o norte, quem tem a profecia, quem tem a revelação, somos nós. Por isso que não é a Organização Mundial da Saúde. Por isso que eu digo que Deus vai usar a igreja, vai usar a igreja para afetar a sociedade. Porque quem tem a palavra profética, quem tem a revelação, são os filhos e filhas. Pois é, mas trazer essa consciência para a igreja, né? A igreja precisa ter essa consciência, porque senão ela vai perder o compasso. Já está perdendo.
você falou da geração, eu lembro de uma frase que eu gosto, não é minha, mas eu reproduzo muito isso, né? Está na hora de separar os homens dos meninos, né? Quando a gente fala dessa geração, né? E é a geração que a gente trata muito isso no consultório. Em consultório a gente consegue detectar, né? É muito claro isso, né? A geração que está amadurecendo mais tarde. Gente com 30 anos ainda na casa dos pais, ainda, né, dependendo dos pais, ainda que ainda não cresceu, não amadureceu, não tem a sua autonomia, né? Enfim. E aí a gente vai nessa aí. Aí daqui a pouco a gente vai virar. Viagem. Eu estou lembrando aqui do meu tempo de voo aqui, né? No tempo que o voo estava difícil, o vento vinha de través, de cauda. Ele falou assim: vamos lá, vamos ver, tá dando voo hoje, mas quem é que vai se arriscar? Aí só que você diferencia os homens dos meninos, né? Só quem tem experiência, só quem está mais experimentado, né? Só quem se arrisca, só quem já é mais maduro, né? Não dá para ir para qualquer um. Então, mas já passou muito tempo. Já passou muito tempo. A igreja precisa entender qual é o papel profético dela. Por isso que eu digo, né, rapaz, a gente vai encerrando, até está precisando estar encerrando. Por isso que eu digo que essa construção que o Espírito Santo está fazendo em nós, no sentido daqueles que estão tendo consciência disso, daqueles que estão entendendo todo esse momento, desses dias difíceis, esses dias estranhos, o quanto que a gente precisa deixar que o Espírito construa esses conceitos da gente, que o Espírito nos desperte, né? Para que a gente possa entender a oportunidade que ele está nos dando de sermos construídos nesse tempo de pandemia. Eu vejo isso. E eu creio de que alguma coisa, né? Aí você fala dos outros otimistas, eu sou muito otimista, você sabe disso. Alguma coisa eu creio de que coisas boas, né? A igreja, ou a gente vai chegar a alcançar lá, né? Sem dúvida. Quando passar isso, eu creio nessa construção. Sem dúvida. Mas o nosso papel a gente não pode ficar calado e ressaltar aquilo que o Senhor está dizendo. Eu estou tomando uma coça. Isso aqui que é uma coça do Espírito Santo de Deus nesse dia. A coça no bom sentido, né? De acordar cedo, de orar ao Senhor, de buscar o Senhor e de ver claramente o que ele tem falado. Eu estou nesse fluxo desse rio, entendeu? O rio segue, né? Mas há necessidade de mergulhar mais e conhecer mais esse rio, né? Imergir mais nesse rio aí, ou submergir. Só para poder fechar, a gente vai fechando agora, Marcos. O capítulo 13 que você leu aí de Isaías, o verso 9, ele é atual, né? Ele diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, contra ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Meu Deus do céu. Isso é um pálido retrato do que está acontecendo. Hoje é um pálido retrato do que vai acontecer. Quando Isaías fala, ele começa falando sobre essa perspectiva escatológica, né? Em Amós, ele vai dizer: grande e terrível será o dia do Senhor. As pessoas falam: o Senhor Jesus tem que voltar logo. Meu amigo, vai ser terrível esse dia. Não vai ser um dia nada fácil. Marco, quero te agradecer, Cassiana. Em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser. Já estou me convidando para ir aí, né? Te rever, para a gente poder. Estamos aguardando vocês. Desfrutar dessa terra maravilhosa aí, da hospedagem de vocês. Isso. Então, estou fazendo isso para todo mundo ser testemunha, viu? Essa galera que está assistindo aqui, quase 90 pessoas ao vivo, e ainda, prazer. Que ainda vão ouvir. Estão todos testemunhas que eu como é que eu posso dizer? Me convidei, tá bom? E você não vai poder dizer não. Queijinho de piaba. Queijo, tomar um chocolate quente, curtir um friozinho de 9 graus. Aqui meu casaco. Coisa boa. Marco, muito obrigado. Cassiana, muito obrigado. Show de bola. Você sabe que vocês moram no nosso coração. Quero agradecer. Vocês também. Deus, né? Louvar a Deus pela vida de vocês. Quer dizer, tudo aquilo que a gente veio a falar, isso aí você sabe que
é muito mais, né? Não tem palavras, mas agradecer mesmo pela sua presença, pelo Nós que agradecemos. pessoal que está aqui aí de Barra do Piraí, está acompanhando essa live. Deus abençoe vocês. Vocês estão com um pastorzão aí, homem de Deus, homem íntegro. Mesma coisa, digo aí para Santa Cruz. Uma mulher íntegra, pode ter certeza de que vocês serão grandemente abençoados por esse casal aí, pastor, que são pastores, né, naquilo que a palavra de Deus mesmo, né, diz, né, como pastores, como líder. Então, aproveite bastante e com certeza vocês vão crescer muito. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco. A gente vai orar, mas eu queria deixar então você despedir, Marcos, porque a gente vai orar para poder terminar, porque já passou um pouquinho aqui já, né? Tá Tem bom. galera que já está querendo dormir. Mas vou te dar Tá uma bom. oportunidade de você, Cassiano, para despedir. E depois Então, a gente... eu queria só terminar dando beijo aí no coração de cada um dos irmãos e irmãs aí que tem nos escutado, pessoal de Santa Cruz, né? Então foi um tempo muito proveitoso aí, um tempo que deixou saudades, né? Um tempo que a gente passou aí, e dar um beijo para todo mundo, para todos os irmãos e irmãs que também se dispuseram a estar conosco aqui na sua live, meus irmãos aqui de Barra do Piraí, e aonde mais essa live chegar, né? Obrigado mesmo, Jéder, pela oportunidade da gente estar junto aqui mais uma vez. Aguardamos vocês aqui, não precisa nem se convidar, você já está convidado desde sempre, né, vocês? É de casa. Né? E que o Senhor abençoe todos vocês aí. Obrigado, beijo no Vitor gente. E no Caio, hein? Beijo no coração, amém. Obrigado. Estamos mandando. Deus abençoe. E nos cachorrinhos também. Verdade. Tem os filhos de 4 patas. A gente vai orar agora para a gente poder encerrar. E a gente quer dizer àqueles que estão nos acompanhando, né, que sexta-feira a gente está iniciando um projeto novo chamado Edificando, lá no Instagram, no meu Instagram, @Jéder da Costa. Quem vai estar conosco trazendo um testemunho, né, falando da restauração, é o Jarbas, irmão Jarbas. Então, acompanha lá, que com certeza vai ser muito edificante, tá bom? Sexta-feira, às 21 horas, lá no meu Instagram, Jarbas vai estar contando o seu testemunho e com certeza vai edificar muito a você que vai estar lá conosco, tá bom? Cassiana, Marcos, a gente vai orar agora. Deixa a Paula aí se vai tirar você ou se vai manter vocês aí, tá bom? Mas Deus abençoe, tá? Tá bom, pai. Não Abraço. vai demorar muito para a gente chegar. Beijo, Aí. Amém. Amém. Vamos orar, amados. Vamos orar agora, então, para encerrar a live. Já passou já um tempão aí, a gente vai orar. Paizinho, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos, Senhor, aqui ligados com os nossos irmãos, nesse propósito de oração, de adoração, de ter uma palavra. Agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Marcos, pela vida da pastora Cassiana. Ó Deus, por quanto precioso foi esse tempo de ouvir o pastor Marcos ministrar, a pastora Cassiana ministrar, algo que falou aos nossos corações, que afetou o nosso espírito. Agora eu quero, Senhor, em nome de Jesus, todos esses nomes aqui, todos esses pedidos de oração, de oração aqui, que os teus filhos, crendo, Senhor, não crendo na minha oração, não crendo na oração da Eliane, mas crendo em Ti, crendo no Deus que pode Amém. Todas as coisas. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que faz milagre. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E nessa noite, Senhor, nós nos valemos da autoridade do Teu nome para liberar sobre esse pedido, Senhor, dos Teus filhos aqui, liberar sobre eles a cura, Senhor, a libertação, a restauração, Deus, em nome de Jesus. Pai, queremos, Senhor, meu Pai, esses que estão com Covid, lembramos do pastor Mauro, lembramos da Sônia, agora, Senhor, do seu filho, Senhor. Meu Deus, visita agora o Mauro, visita a Sônia, visita aquela casa agora, Senhor. Meu Deus, vai, ó Deus, vai acelerando esse processo de cura, vai acelerando esse processo, Senhor, na vida do Mauro, para que, ó Deus, ele possa se restabelecer, para que toda aquela família se restabeleça. Eu lembro agora, Senhor,
da irmã André, de Santa Cruz da Serra. Nós oramos por ela, Senhor. Eu lembro da Liv, Senhor, ó Deus, da Andriele, do Douglas, Senhor Deus. Agora também aqui, Pai, meu Deus, oramos, Senhor, pela Regina, o pedido da Regina, colocamos diante de Ti. Ó, Senhor, esses pedidos que a Tua filha tem feito, colocado aqui, Senhor, do Aelson, Senhor, todos os irmãos, todas as irmãs, ó Deus, que escreveram, colocaram o nome, especificaram, Senhor, ó Deus, os pedidos de oração. Eu creio, Senhor, que o Senhor já ouviu, que o Senhor já está, ó Deus, trabalhando. E por que não, Senhor? Creio que o Senhor está liberando a cura nessa noite na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver, Senhor, nesse dia. Agora, Senhor, estamos já no finalzinho, Senhor. Estamos já indo, Senhor, dormir, descansar. Que o Senhor venha nos dar uma noite, Senhor, de paz, uma noite de descanso, renovando as nossas forças. E se amanhã nos permitir que seja para a honra e glória do Teu nome. Eu quero também agora abençoar cada família, Senhor. Cada uma, Senhor, que ainda permanece nessa live. Ó Deus, aqueles que irão assistir, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, Senhor. E que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, não fique só no coração, mas que venha afetar o espírito, que venha ativar o espírito. Entendemos que o Senhor tem usado Tua palavra, Senhor, para ministrar aos nossos espíritos, Senhor, o espírito da Tua, ao espírito, Senhor, nosso, nesses dias, Senhor, para que possamos entender, meu Deus, esses dias que temos passado. O Senhor está no controle de tudo, Senhor. Queremos Te agradecer mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aproveitar que você está aí, então, Marcos. Ministra a bênção para nós. Aí, deixa eu abusar um pouquinho. Você, Cassiano, ministra a bênção aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua paz e o consolo e o conforto do seu Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus que nos assiste agora, toda a igreja do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos. Amém. Deus abençoe, amado. Até sexta-feira, às 21 horas, no Instagram. Te aguardo lá. A paz. A paz, amado. Grande beijo, bom descanso. Amo vocês.